Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Plano de Voo, podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Eduardo Wolff e vou comandar este bate-papo que vocês vão conferir aqui conosco. Quem é do varejo já sabe, muitas tendências começam em outros países. É o caso da NRF Ásia Pacífico em Singapura. E é um exemplo disso. Muitas práticas que vêm de um país que aprendeu a inovar na prática. E o meu convidado, o convidado deste podcast, vai falar mais sobre isso. E quem participa do Plano de Voo desta vez é o nosso ilustre, já conhecido de outroras vezes aqui no Plano de Voo, o Fabiano Zortea, especialista em varejo do Sebrae RS. E mais uma vez ele cruzou o mundo para trazer novidades para nós aqui e trazendo aí o seu aprendizado para os micros e pequenos negócios. Zortea, bem-vindo mais uma vez, já é da casa já aqui, né? Já quantas vezes já contribuiu com valiosas informações aqui no Plano de Voo. Já abrindo aqui, como é que foi essa viagem? Já nos amplia aí como é que foi, aqui aconteceu aí na NRF Ásia Pacífico. Poxa, Eduardo, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né, no nosso Claro. Plano de Voo. Obrigado. Sempre bem-vindo. Obrigado por todo mundo que está com a gente, acompanhando. Bom, quero começar dizendo que ainda estou em adaptação. Adaptação full. 7 dias aqui, o sono não passa de 4 horas por noite. São mais 11 horas lá em Singapura com relação aqui, né? E não foi minha primeira vez lá, mas a adaptação de fuso ela é assim, um processo muito interessante. Ao mesmo tempo É o que eu primeiro durmo desafio, pouco, digamos. estou vivendo madrugadas reflexivas, né? Ó. Sobre todo o conteúdo, né, que eu pude captar lá. Realmente é uma oportunidade muito privilegiada, né, poder dar um mergulho profundo no varejo asiático e Singapura, né, especialmente por conta do evento da NRF que acontece lá, acaba que congrega, né, informações da maioria dos principais países do ponto de vista de comportamento de consumo, os cases de varejo, né? E então pude pegar um recorte sobre coisas que a gente por vezes imagina que é de um jeito. Lá na Ásia funciona assim, mas nada melhor como ir lá ver, sentir, conversar com as pessoas e poder ter uma condição de orientar, né, o pequeno negócio. Olha, se muita coisa que está acontecendo aqui reflete o que acontece na Ásia, também preciso te contar algumas coisas que talvez a gente não está falando sobre o que acontece lá. E um spoiler sobre o que a gente vai falar é que é mais parecido com a gente do que a gente imagina. Então é interessante também olhar isso. E a efervescência, né? A Ásia é aquela efervescência de negócios. A Ásia é um lugar onde, quando a gente fala de escala, né? Visão de longo prazo e disciplina para realizar o curto prazo, eles são referências para a gente, absolutamente, assim. E Zortea, vamos agora focando um pouco mais ali dessa tua participação para falar, a gente falou dessa questão global para o local, né? Uhum. O que a Ásia e o Brasil, tu já mencionou, deu esse insight inicial, né? Tem em comum, tu já abriu aí, e o que serve de inspiração para os empreendedores aqui do nosso estado, enfim, o que dá para captar ali, o que tu trouxe ali para os nossos empreendedores? Primeiro que o que mais me chama a atenção lá é que eles têm uma presença digital grande, né? Para eles produzir conteúdo, fazer live commerce, vender online é algo já muito parte de uma estrutura de fazer varejo, né? Então eles não imaginam fazer varejo sem esse tipo de estratégia. O que me surpreende é que o volume de vendas online lá na Ásia como um todo é muito parecido com o Brasil se a gente olhar país a país, né? Se a gente olhar na Índia, nas Filipinas, né? No Japão, a gente olha e também em Singapura, a gente vai ver números que são semelhantes aos nossos. O Brasil é 15%, né? Tudo que é vendido no país é vendido online. Os outros 85% são vendas em pontos de contato físico, né? Nas lojas físicas.
Então lá, esse traço ele é parecido, tirando China, né? China, até para eles, China é uma outra coisa. É um outro mundo. Os dados são assim, segundo o leste ou sudeste asiático, exceto China. A loja é a maior do mundo da marca, exceto China. Já tem um desdobramento ali. Para eles mesmos, assim, a China, eles tratam a China como o gigante. É uma coisa à parte. Então isso é interessante de entender. E o que tem de semelhança com o nosso varejo essa coisa de querer genuinamente tratar bem. Só que eu vi, dentro dessa semelhança, uma diferença. Que a gente sabe que tem que celebrar quem chega numa loja física. Mas, por vezes, por não estar lidando bem com essa vida híbrida, com esse jeito híbrido de fazer negócio, um vendedor está recebendo o cliente na loja e atendendo o outro no WhatsApp. Então, eu estou com uma atenção relativa com esse cara. Isso está acontecendo no varejo brasileiro. Quem está vendo e ouvindo aí, é só fazer o teste. Sim. Né? Vai se deparar com isso. Lá eu vi já uma coisa mais bem resolvida. Eles estão mais maduros que a gente para viver essa jornada híbrida, para oferecer uma experiência hora física, hora digital, integrada, mas tratada de forma diferente cada canal. Então, é um digital mais objetivo, mais de conveniência, assim, mais transacional, e um físico mais desacelerado, um físico mais de atenção plena, um físico de demonstrar que o outro importa, que o consumidor entrou e ele é muito importante. Então, foi muito comum para mim conversar com líderes de operações e também ver isso acontecendo nas lojas, né? Um olho no olho, uma tecnologia ancestral que eu não imaginava ver de forma tão evidente como eu via. Algo de tanto tempo atrás ainda é a solução. Agora, eles entendem isso como essencial. Né? Essencial. É essencial. Afinal, conseguiram o tempo de alguém para vir até a loja física. Poxa, quando entrou... E isso tu testa a verdade disso quando tu vê muito tempo de permanência e não comprando, né? Como é que o cara é tratado na hora de se despedir. E eu vi alto nível assim, de cordialidade, sabe? E eu acho que a reflexão que eu fiz nessa hora é que, às vezes, em tempos de tanta tecnologia, tantos dispositivos digitais, tanto se fala em inteligência artificial e tudo isso é necessário, a gente não pode se distrair ao ponto de não fazer o que é essencial. E o componente humano ainda, o componente humano. Cordialidade que tu comentou. Isso aí. Então, o que eu acho que eles estão mais maduros que a gente, eles já endereçaram a tecnologia como infraestrutura, a inteligência artificial como algo que é necessário para ganhar escala, para reduzir custo, mas essas coisas elas vêm somar. Elas não têm o foco. Então, é cliente no palco, tecnologia no bastidor. E eu acho que nesse lugar está o varejo que dá certo e vejo muita inspiração para a gente. Assim. E eu gosto de trazer isso como algo muito importante e central do aprendizado que eu tive lá, porque isso não é tão difícil de fazer. Né? Isso tem a ver com atenção a fazer, com priorização, com atitude, com treinamento, com gente boa na linha de frente, mas não é algo complexo e caro. Então, acho que é legal a gente também ficar ligado nessas coisas. Essenciais. Sorteio também ficou evidente na edição, que deu para destacar, da NRF Singapura, que que a experiência está acima da tecnologia, como tu mencionou, né? E é um contexto que se fala tanto, até gostaria até tu reforçar mais isso, se fala tanto da tecnologia, a IA que tu mencionou, ainda, por que essa parte ainda é mais importante ainda, né? Por mais que tenha falado que tem uns elementos, né, ainda humanos, mas ainda a tecnologia, ela, pelo que tu acompanhou lá, ela ainda segue como importância, é um apoio, como tu falou. O que tu pode contextualizar a respeito disso? Eu acredito que o que define é o comportamento de consumo, né? E o comportamento de consumo reflete a sociedade. Então, por exemplo, lá eles têm um grupo de geração Z, né? Uhum. Essa galera que tem aí 17 até 29 anos. Essa turma, ela representa uma fatia maior da população do que nós temos aqui no Brasil.
Então, eles me parecem mais maduros para entender os sinais dessa geração do que a gente e fazer algo bom com isso, né? Que é converter isso em estratégia para trazer esses caras para a loja, né? Para trazer esses caras para perto da marca. E eu vi um trabalho muito forte de algo que essa geração valoriza, que é o senso de comunidade que tem a ver com pertencimento. Foram apresentados muitos dados sobre comportamento de consumo das principais consultorias que tem, né, estudos e pesquisas sobre o varejo asiático. E o que tem em comum entre esses estudos, na minha visão, é que as gerações, daí não só a Z, elas estão dando sinais de esgotamento de estímulos digitais. Olha só. Então é uma coisa assim, sabe? Sair da tela é um luxo. Portanto, é um objeto de desejo das pessoas, da população. Ficou tão um caminho normal, tá dentro do digital, que virou um luxo, tá fora dele. Exatamente, né? Essa dança que é viver, né? É um respiro. A gente deseja algo enquanto sociedade. Na última palestra, né? Eu tenho uma palestra nova que chama Venda é Vínculo. Né? Venda é Vínculo. Venda é Vínculo. E eu fiz ela na Feira Brasileira do Varejo. Que ela conta a minha história e no final uma homenagem aos meus pais, né? Quem não viu já sabe o final, mas é legal ver porque é legal ver porque eu trago alguns elementos que reforçam a essência de ser varejista, né? As principais lições da minha vida estão lá, com o que eu vivi com os meus pais, por mais que eu possa viajar o mundo pesquisando varejo, né? Por que elas estão lá? Porque me parece que elas estão cada vez mais sendo demandadas pelo consumo. O ato de servir é um deles. Então, quando a gente fala tanto de tecnologia, parece que a gente desejou muitas coisas do ponto de vista tecnológico, mas agora está se dando conta de que o que a gente mais quer é poder conversar com alguém num ambiente de loja, né? Poder estar próximo de uma comunidade em torno de um produto, poder nos aproximar de coisas que a gente gosta de fazer através de produtos e serviços que vão fazer com que a nossa vida fique mais legal, que a gente tenha momentos melhores no dia, que a gente adquira cultura, entretenimento, que a vida faça mais sentido. A tecnologia serve para te dar o respiro. Exatamente. Para teus momentos de sair dela. Ela é para apoiar, mas a gente está se dando conta de que tá difícil a gente se desviar do algoritmo, né? Então, as marcas têm que fazer o quê? As marcas precisam oferecer presença digital para serem descobertas, para ampliar mercado, para ganhar escala de oferta e tudo mais. Chegar em mais gente, passar na vida das pessoas, está tudo certo. Mas os consumidores tendem a pagar mais, tendem a se conectar mais intimamente, tendem a privilegiar, reservar um lugar na mente e no coração de uma marca quando tem um vínculo mais profundo. E esse vínculo profundo acontece nas conexões físicas, nas presenciais. Então eu vi operações, eu fui numa loja da Nike espetacular, assim, é a maior da Ásia, exceto a China. Certo, sempre lá, mais uma vez que eu ouvi isso do líder lá da operação, do gerente. Mas é uma loja onde ela se vê como um hub de comunidade. Os vendedores são treinados para vender, mas mais do que isso, eles são treinados para se relacionar com a sociedade, quando o assunto é corrida de rua, por exemplo. Então, uma loja que ela funciona... corrida de rua é algo que já é fortíssimo, né? Não, e já tem o apelo também de comunidade, de amizade, enfim, de interação humana. Isso daí. Ela já tem tem esse apelo. Então, fugir disso, ainda mais para o varejo, meio que ia ser um contrassenso. Exatamente. E a marca, quando se conecta no momento que o cara usa o produto, ela está mais efetiva, ela é melhor recebida, ela tem uma chance de ser recomendada maior do que no momento da venda. E quando se usa um tênis de corrida, na hora da corrida. E aí os vendedores lá são treinados para estarem nesses ambientes, para prospectarem novos clientes durante o uso de produtos que foram comprados lá ou que poderiam ter sido. E como é que é mais ou menos essa abordagem dos vendedores e os corredores? É um mapeamento detalhado de tudo que está rolando na cidade. Então vai ter um evento que vai ter essa comunidade envolvida. Eu vou lá participar.
não significa que sempre eu tenho que convidar todo mundo para vir na minha loja, fazer um evento na minha loja e ser o protagonista da história. Quando eu falo de comunidade, é aquela que eu pertenço. Eu posso ter criado ela, eu posso estar liderando a agenda dessa comunidade, mas eu também posso participar de alguma que é construída pela sociedade a qual eu quero vender. Sim. E me parece muito inteligente essa abordagem, porque é uma venda mais natural, né? Tu quer estar junto em torno do benefício que aquele produto gera, e não vendendo característica, e cansando o cliente, falando que o cabedal, o amortecimento, a durabilidade do toda teu tênis técnica, é melhor que o do outro. As pessoas estão cansadas da parte técnica, ninguém aguenta mais falar de característica de produto. Né? Só abrir o Instagram, o TikTok, tu vai ter uma oferta saber as absurda. soluções, os problemas, né? O que pode resolver. Viver a atmosfera, isso mesmo. Então, cara... Permitir simplesmente correr de forma confortável, de forma saudável. Isso. Então, nota que são relações mais profundas, né? Pertencimento foi uma palavra assim, muito falada, né, na NRF Ásia. Interessante. No sentido de como tu cria pertencimento, né? Daí eu gosto de usar uma pergunta que eu reforcei nessa NRF Ásia, né? O que a tua marca representa que vai além do produto? Responder essa pergunta com calma, né? Não é fácil. Ela não é fácil, mas acho ela que pode... muitos... Nunca pensou? Muitas pessoas que estão assistindo aqui, a gente ouvindo, querem essa resposta. Eu acho que tem que construir essa resposta, né? E vai de cada situação, né? Vai de cada situação e vai de cada marca, mas ela é construída, assim, na minha visão, Eduardo, ela emerge com a verdade da operação. Poxa, o que de fato é esse negócio aqui? Ele é o que as pessoas, né, dizem que ele é. Como ele reflete no mercado. Não como eu digo que ele é. Então, às vezes, a gente tem uma promessa, um propósito, né, uma abordagem, um slogan, que a gente confia muito, mas, de repente, o efeito não é bem esse. E aí a gente tem que ajustar isso junto com a comunidade, junto com os consumidores. Né? Uma coisa é o que o negócio, o empreendimento quer apresentar para o cliente, mas às vezes a visão não é a mesma que o cliente tem. Né? Então, muitas vezes não tem essa discrepância de visões. Cara, eu faço varejo assim, que eu tenho mais consciência, assim, até então, acho que antes eu estava mais bagunçando a loja do que ajudando, mas desde os 10 anos, eu estou com 43. Já tem uma estrada aí, Zortão. Tem uma estrada boa, assim. E, cara, tanto a minha experiência com lojas, com a minha família, né, tocando varejo, quanto os negócios que eu ajudo, com esse tempo todo ficou muito claro. A verdade, ela emerge com a operação. E ela muda a cada tempo. Porque a sociedade muda, as demandas de consumo mudam, e aí também a empresa tem que estar vulnerável... Mudar, né? A isso. Tem que... E às vezes a gente está tão convicto com algo que funcionou nos últimos 20 anos e a gente fica querendo insistir naquela estratégia e não se dá conta que a convergência de sinais está nos levando para um outro lugar. Então lá eles olham tipo assim, o mundo está mais solitário. Opa, 1 a cada 6 habitantes desse planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde, afirma estar solitário, se sentir assim. Bom, do outro lado, as gerações estão pedindo socorro para sair das redes sociais. Por outro, os consumidores querem se sentir pertencentes à marca. Tu faz a convergência dessas coisas, não olha só para a demanda do produto em si, né? Tu amplia um pouco a visão e aí tu tem um repertório para oferecer uma estratégia que vai surpreender muito o teu mercado, potencialmente, né? Então, eu gosto de falar de convergência de sinais, né? E a partir daí, e eu gosto porque quando eu olho para os caras que estão muito à frente em tempo de existência que a gente, né? Os países da Ásia, não é o caso de Singapura. Singapura é um país muito jovem, né? Mas de grande parte dos estudos de consumo que eu acompanhei lá, a gente fala de uma cultura milenar,
E é legal aprender com quem já tem mais tempo de vida com a gente, né? Historicamente, aquela região ali é bem famosa já pelo comércio, né? Exatamente. E a forma como eles veem a vida, assim, eles veem as relações e tudo mais. Então, eu acho que o varejo brasileiro, ele precisa dar uma olhada, né? Como é que essas pessoas pensam, como é que essas pessoas entendem estratégia. E quando eu falo para vocês de convergência, né? De olhar sociedade, olhar consumo e olhar estratégia de negócio, tentando achar a convergência entre essas coisas, eu estou falando de um lugar onde a competitividade pode ser ressignificada, né? Para eles, serviço é algo completamente associado a varejo. Não tem um varejo sem serviço. Porque varejo sem serviço é um varejo sem experiência. É um varejo de prateleira e produto, portanto transacional, e portanto não precisa ir na minha loja. É parecido com um site, sabe? Então a gente às vezes se incomoda, né, com a concorrência dos sites, dos e-commerces gigantescos, enquanto marcas menores. Ao invés de se incomodar, a gente deveria fazer o uso da nossa maior potência competitiva, que são as relações próximas, né? E potencializar isso conhecendo dores e valores das localidades e criando estratégias que façam a convergência entre todos esses sinais, né? Imagina, figurinha, né? Ontem eu estava com os meus filhos em um shopping center para trocar figurinha. Era um horário que o shopping center não estaria tão cheio assim. E estava com um fluxo absurdo. O que as pessoas estão fazendo lá? Elas não estão lá trocando figurinha. Elas estão lá porque elas têm motivos para encontrar outras pessoas e viver essa experiência humana. E não são só crianças. Os adultos gostam mais, né, Eduardo? Vamos combinar. É capaz de usar mais adultos do que as crianças. Não, é verdade. Observando, adultos, sem dúvidas. Trocando figurinha da Copa. Coordenando e comemorando. É um motivo para as pessoas se encontrarem, né? E aí, enquanto líder de um pequeno varejo, tu tem que achar os teus motivos, né? Quais são? E esses motivos são encontrados quando tu observa a sociedade ao teu entorno. Deixa eu até puxar, tu comentou da questão da experiência, né? Até resgatar isso, que é um outro aspecto. Tem que é um desdobramento da compra, né, Zortea? E o que o cliente, para ele sair satisfeito, para voltar, né, a partir da experiência, sair contando para outras pessoas, é o famoso boca a boca. Isso é o ouro do varejo. O que tu pode mencionar da experiência? Primeiro eu vou dizer o que não é experiência na minha visão. Vamos lá, que já é importante. Não é água saborizada. Tá? Ótimo. Não é. Experiência... É um extra. O que seria água saborizada? É um adicional, um detalhe importante, bacana, pode ser gostoso, pode estar lá, mas não é um diferencial. Não. A experiência vem quando tu agrega algo além de produto por dinheiro. Então, se eu vendo móveis, eu me preocupo com a casa do cara. Bom, a entrega desses móveis é importante, como é que vai ser para entregar, como é que as pessoas entram, como é que acomoda esses móveis. Opa, eu me dou conta que eu estou entrando num momento muito íntimo, né, de alguém, que é a sua sala, o seu quarto. Quer dizer, olha a confiança que essa pessoa está me dando. Então eu acrescento serviços para poder fazer com que esse móvel aconteça da melhor forma possível lá naquela casa. Eu também me preocupo em fazer uma próxima oferta que possa deixar aquela casa ainda mais legal. De toda forma eu vou cuidar para que esse cliente ele se sinta encorajado ou empoderado para saber o que funciona bem em termos de harmonização desses móveis e por aí vai. Se der algum problema com alguma parte do móvel que eu instalei, rapidamente eu vou poder resolver. Isso que eu estou falando de serviço agregado a produto. Se eu vendo bicicleta, eu organizo uma pedalada num lugar incrível, porque faz muito mais sentido as pessoas usarem produto em conjunto do que eu ficar falando que a bicicleta de 20 mil é bem melhor que a de 2 mil. E quando eu faço isso, eu estou conseguindo uma chance de ter a melhor oferta da de 20 mil, porque a gente foi pedalar num lugar que exigia uma bike melhor. Então eu estou falando dessas coisas, né? Lá em Singapura teve alguns cases. O que tu pode contar lá dentro desses exemplos? Tu acabou com a pergunta de me lembrar de um muito legal que envolve bicicleta. Eu fui num shopping que chama falou Funa. Nike caminhado, vamos para pedalada. Vamos para pedalada. Pô, a gente está bem fit, né? A gente está bem saudável aqui.
Aliás, é um mercado do varejo... Cresce. Né? Cresce Eu 10% ao ano nos Estados Unidos. Deve ter sido bastante... Wellness. Mas, enfim... O wellness, o mercado do bem-estar. Mas se o mercado cresce e tu vende um produto que não está diretamente ligado a esse mercado, faz conexões com ele. É um ótimo insight que tu trouxe, né? Te preocupa com mercados que não são teus, porque o teu produto pode se conectar de alguma forma. E aí, eu tô lembrando de um shopping que eu visitei, que chama Funan Mall. Funan Mall. Funan Mall. É um shopping que ele dá muitos motivos para as pessoas irem mais vezes ao dia. E um é muito inusitado, e aí é legal compartilhar, porque eu fiquei muito surpreso. Para o singapuriano, ciclovia é valor. Inclusive, a mobilidade urbana é um dos principais fatores pelo que tu reparou, a mobilidade urbana, ciclovias lá são... Sim. Não é assim, qualquer calçada. São muito organizados. E mobilidade, para ele, é um lugar... assim, eles tomam muito cuidado com a mobilidade. Tem assim, barreiras para te ter carro ou muitos carros, porque o transporte público é incrível. A cidade já favorece muito. Os ciclistas, no caso. Né? Isso, e tem um estímulo, né, de sustentabilidade, inclusive, né, que para eles é um valor de governo. Enfim, por N razões, isso é valor. Quando é valor, o varejo tem potencial de se conectar. Então, eles construíram uma ciclovia que se conecta com a ciclovia da rua e passa por dentro do shopping. Olha só. Então imaginem vocês, as pessoas passando de bicicleta dentro de um shopping, né? Sensacional. E aí o que acontece? Tu serve a sociedade de algo que para ela é valor. Então isso para mim é muito importante. Se é valor ciclovia, então tem ciclovia dentro do meu shopping. E a mágica está em fazer as duas coisas. Tu vai ter mais fluxo com pessoas que vão ter contato visual com mais produtos e vão potencialmente consumir mais. E acaba inserindo dentro do shopping também. Então, exatamente. Tá fazendo a sua voltinha e também eu tô no shopping aqui dentro. E se preocuparam, e tudo que a gente for fazer em termos de experiência, é legal ter atenção aos detalhes. Porque às vezes tu promove alguma coisa que tem alguns atritos que ela não vinga. Daí, tive uma ideia boa de fazer tal estratégia de venda, e aí o pessoal veio, mas não gostou, veio, mas não comprou, ou não veio, não permaneceu tanto tempo quanto eu imaginava. Então, eles cuidaram dos detalhes. Por exemplo, tem chuveiros para as pessoas tomarem banho dentro do shopping. Então, se eu vim de longe de bicicleta, lá é quente pra caramba. Aí tem toda aquela questão da experiência do usuário, do cliente, né? Tem um envolvimento. Tem um envolvimento porque, cara, eu não posso ofertar algo que seja relativamente interessante. Se eu for ofertar, eu tenho que me preocupar com todos os pontos de contato, né? Com toda a jornada. Então, eu sei que se as pessoas vierem de bicicleta, algumas delas podem estar suadas e queiram tomar um banho. Então, eu tenho chuveiro. E aí é um serviço que o shopping oferece para os seus visitantes. Sensacional. Do lado do chuveiro tem, imaginem, uma micro-oficina de bicicleta. Se tem que dar uma ajustada no pneu, se tem que ajustar alguma peça, apertar algum parafuso, tu tem ali gratuitamente esses serviços. E quando isso acontece, o shopping dá um recado claro, né? A gente entendeu onde a gente está e a gente quer fazer parte desse lugar. Se sustentabilidade é valor, nesse mesmo shopping, no terraço, tem uma horta comunitária. O cliente pode ir lá pegar uma mudinha de uma planta, pode ir lá plantar alguma outra. Então, é mais uma motivação para as pessoas irem e virem mais vezes ao shopping, né? Aí eu fui ver, daí tem um espaço gamer, tem uma operação de karaokê, que para eles é uma coisa muito massa. As pessoas têm o hábito, né? Eles têm o hábito de se reunirem para ficar 3 horas, né, numa sala se divertindo num karaokê. Então, aquelas coisas que são importantes para a população acontecendo num espaço comercial. E o shopping sempre cheio, né? Com um fluxo altíssimo. E o curioso, Ortega está falando, nada digital. Nada digital. Todos são experiências físicas, né? É a horta, é o pedal dentro do shopping, é o ter que poder tomar banho dentro do shopping para depois da pedalada. São experiências bem dentro do que tu tá mencionando. Isso me surpreendeu, né, Eduardo? Porque eu assim, foi minha segunda vez em Singapura, né? E eu imaginava ver muito mais tecnologia. Tem tecnologia, mas aquelas menos aparentes. A tecnologia não está lá para ser uma legalzice, para ser uma coisa, opa, olha aqui os LEDs, olha só que incrível, que não gere valor. Para ele só vale quando tem valor.
Eu vi uma etiqueta eletrônica. É pouco usado no Brasil ainda, né? Etiquetas eletrônicas em ponto de venda. Isso que eu ia te perguntar também, Zorteia. Onde é que entra... Não é a legalzice. Onde é que entra, que é o que tu começou. Onde é que entra a tecnologia? A tecnologia, para eles, entra quando ela é muito útil para melhorar algum processo, a experiência do cliente, ou economizar algum recurso. E lá eu vi a etiqueta eletrônica, né, funcionando em muitos pontos de venda. E eu não sabia que era etiqueta eletrônica até que alguém me disse. Porque é um papel, né, eles chamam de papel eletrônico, onde ela não precisa de energia, se retroalimenta por conta da própria tecnologia. Tem um processo de otimização. Se eu vou trocar o preço, que é uma das coisas importantes de uma etiqueta eletrônica, né? Dinamizar a precificação no ponto de venda. Se eu vou mexer de 900 para 920, só usa energia do número 2 ali do meio. Né? Só troca o número 2, não troca todo o número. Para economizar energia. Olha os detalhes, né, tecnológicos. Mas se tu olha, é uma etiqueta de papel. Mas ela não é porque daí economiza recursos, né? Ela, ao longo do tempo, ela se paga porque... tu economiza em impressão de papel e também reduz muitos erros, né, de precificação, além de dar a condição de dinamizar preço, que é algo que o consumidor está começando a dar sinais que também gosta. Né? Então, eu vi tecnologias assim. Eu fui num mercado, mistura mercado, supermercado com loja de departamento, que chama Don Don Donki. Don Don Donki. No início, tu olha assim, uma confusão mental, muita informação, muita cor. Poluição visual. Total, imagina muita poluição visual. E aliás, aí... Singapura fica meio... Pelo menos do que se vê muito, tem muita poluição visual. Né? Cara, eu não achei... Ou não. Eu não achei tanto na cidade, não. Eu achei assim, a cidade algumas partes, extremamente limpa. Extremamente limpa. Tem uma área que tem mais, que chama Orchard Road, que é a principal rua de varejo deles, que só nessa rua... tem mais de 25 shopping centers, numa única rua. 25? Singapura tem 165 shopping centers para uma população de 6 milhões de habitantes. O pessoal gosta de shopping center. O pessoal gosta, só que recebe 19 milhões de turistas ano. Muita gente. Então, o turista compra muito, né, lá em Singapura, dos países ao entorno. E aí tem essa característica de ter muito shopping. Nessa rua eu vi um pouco mais de poluição visual. Nos demais, a cidade é extremamente limpa, extremamente limpa. Daí a gente está falando de um país que está entre os 3 PIBs per capita do mundo, né, maiores, que em 1965 não tinha uma água limpa para tomar, foram chutados pela Malásia, e agora tem uma condição de vida extremamente privilegiada, né, tem uma condição de emprego maravilhosa, uma população super bem educada, não tem um papel na rua. É impressionante assim, o nível de evolução em 2 gerações. Estamos falando, né? 65 agora. Então, é um curto espaço de tempo, uma evolução alta. Eu atribuo muito isso a foco, né? Um governo que teve muito foco em poucas coisas. E um governo que tem uma continuidade, né? Então, é o mesmo partido, com os mesmos governantes desde então. E tem oposição, né? Então, isso é interessante. Meio que time que está ganhando não se mexe. E lá também tem uma coisa, que se a oposição ganhar, ela tem um compromisso de manter os projetos vigentes por 5 anos. Ou seja, diferente, eles têm confiança no plano, né? E a população vai junto. E valida isso. Um plano para o país. Para o desenvolvimento, Eu te interrompi, Zorteia. Tu estava comentando da parte da poluição, a parte onde tem poluição visual. Isso. Eu estava na Don Don Donki, né? Don Don Donki, tá, vamos voltar. Que mais? Eu quis trazer esses dados para não esquecer de falar. Mas é importante. É bom um contexto. A turma vai aceitar a nossa bagunça. Bom, e vale a pena falar da Don Don Donki, né? Porque, como eu falei, é uma poluição visual absurda. Aí eu fui entendendo um pouco melhor o porquê. Eles vêm da cultura japonesa, do origami, das cores e tal. E eles já mediram, eles medem e entendem que essa confusão visual, dentro do contexto dos negócios deles, está aumentando o consumo por impulso. Aumenta um pouco mais a permanência na loja, no meio daquela bagunça, entre aspas, né? De uma loja que, por categoria, por organização, está organizada, mas aumenta a permanência. Então, quando os líderes, né, de um negócio como esse afirmam essas coisas, eu na hora pensei, meu preconceito disse, cara, que zoeira isso aqui, né? Não tem nada a ver com o que a gente observa como... o americano também, tu olha assim, lojas que te tragam uma sensação de mais tranquilidade, né, para te ficar mais tempo.
Nessa operação, eu vi exatamente o contrário. Ao contrário, é aquele caos. E o que eu acho massa é quando as pessoas me pedem conselhos sobre varejo, cara, não tem verdade absoluta no varejo. Tem o que funciona pro teu público. E tu tem que descobrir isso no talo, cara. Tem que ir a fundo. E eles foram a fundo e foram entendendo que tem uma comunidade extremamente engajada com eles por conta disso. O jingle, se vocês botarem no Spotify Don Don Donk e ouvir o jingle, tu enlouquece com o jingle. Ele mexe, não saía da minha cabeça. Tava no avião, na volta, me lembrando do jingle. Tava pirando com o jingle. Mas ali também tem estratégia, né? Das pessoas se conectarem, as pessoas que frequentam, gostam e se mantêm. Sim. Então, às vezes, o que não funciona pra gente, a gente descarta e entende que não vai funcionar para os outros, né? Pouco importa se para mim foi legal a experiência. Eu não sou consumidor deles, né? O consumidor deles é os caras que eles estudaram bastante. E tá dando retenção, né? Tá tendo retenção, no caso. Tá tendo, sim. Eles são uma rede... A fórmula tá dando certo. Eles são uma rede muito bem... um queridinho, assim, asiático, né? E aí eu quero misturar com tecnologia, porque daí no meio das gôndolas eu fui vendo que havia uns QR Codes... por exemplo, assim, uma parede só de matcha, que eles adoram, né? Aqueles chás, né? Enfim, que é uma característica muito deles, né? E aí, poxa, como escolher o A ou o B? E o próprio consumidor tradicional deles ficava confuso, segundo eles. E aí eles botaram uma tecnologia para ajudar a decidir. E ela flutua muito bem no mundo híbrido, onde eu estou na gôndola, numa loja física, eu escaneio um QR Code que me diz as opiniões de quem comprou. Nota que é uma experiência semelhante à do site. No site a gente vê as opiniões de quem comprou, os reviews, né? Sim. Agora acontecendo na loja física. Uma tecnologia relativamente barata, né? Onde o que eles querem é aumentar a conversão. Porque com dúvida as pessoas compram menos. Eu quero resolver dúvida na gôndola. E aí botaram, então, essa tecnologia. Então, imagina, no meio da bagunça visual, uma tecnologia super efetiva para ajudar na decisão de compra. No caso, tirar objeções. A tecnologia está para organizar, para ajudar ali a organizar. A organizar e ajudar a decidir a compra. E a decidir. A tirar a dúvida. Principalmente. Então, porque quando com objeções a gente vai deixando o produto, né? Não sei se vai ser bom. E aí eles têm, por várias categorias, esse recurso que o consumidor daí tem o ranking, né? Dos mais bem avaliados. E isso faz com que o consumidor decida mais naturalmente pela compra daquele item. Bem interessante. E, Zorteia, tem alguns dados que foram apresentados na NRF Singapura, né, sobre consumo e comportamento do consumidor. Já mencionou alguns aqui, mas resgatando de novo aqui para a gente dar mais dobramento. Os varejistas eles precisam ficar de olho, no caso, nesses dados. Um deles é sobre a pesquisa de itens na internet, né? O que tu pode destacar sobre esse recorte, né? E qual é a leitura sobre esses dados de itens na internet? Eles têm uma cultura muito grande, semelhante a gente, né? Cada vez mais, antes de comprar um produto, buscar, né, nas redes sociais, buscar no Google, né? Agora, recentemente, cada vez mais buscar com inteligência artificial, como o ChatGPT ou Gemini, as informações sobre aquele produto. Então, cada vez mais, o varejo asiático está preocupado e investindo no seu rastro de marca digital. O que é isso? É como essa empresa está sendo encontrada quando alguém busca alguma coisa por esses canais que eu citei. E isso é fundamental. Se tu quer aumentar o mercado, né? Se tu quer vender mais... São os dados. Exatamente. Se tu quer vender mais para clientes novos, se tu quer vender mais para clientes atuais e conquistar clientes novos, tu vai precisar ter um rastro digital mais robusto aí nos próximos anos. E aí eu fui aprofundar um pouco mais essa pesquisa, né? Por exemplo, muitos consumidores lá, né? E aqui já está começando também, estão buscando, né, no ChatGPT, no Gemini, informações sobre o produto que vão comprar. Não estão mais indo no Google, né? Estão indo direto na inteligência artificial. E aí, quando vai num desse tipo de buscador, esse cara está consultando em alguns lugares. E tem um que atualmente, né? Isso muda o tempo todo, mas atualmente 40% das consultas do ChatGPT de produtos que um consumidor possa vir a fazer
passam por Reddit. Reddit é um portal gringo que aqui no Brasil a gente mal sabe o que é. Poxa, se a gente mal sabe o que é, imagina se a gente, né, vai estar lá. Sim. Só que tem que estar lá para te estar sendo considerado em 40% das consultas. Caramba, aí isso me inquietou, né? A gente tem que falar mais sobre isso, né? A gente tem que colocar as informações, né, dos pequenos negócios, né, dos negócios brasileiros nos lugares certos para eles serem encontrados. A inteligência artificial está buscando no YouTube, né, no TikTok, no Instagram, no teu site, nas ferramentas, né, que tu possa usar, mas tem algumas que a gente não imagina que ele busca, e ele busca. Então, se a gente não estiver lá, a gente vai deixar de ser considerado, né? Então, isso me chamou muita atenção, assim, com relação à busca online, né? O quanto a gente tem uma caminhada nova a fazer. Não é uma tendência, é uma pendência, né? A gente tem que ir atrás disso, né? E buscar que as nossas informações estejam alinhadas para que possamos ser encontrados quando um consumidor for, através da inteligência artificial, iniciar suas compras. Como é que tu faz isso? Bom, testando primeiro, né? Testa lá, ver se a tua marca é encontrada, né, no chat GPT. Primeiro item. Quando o assunto é, sei lá, se tu vende prateleiras, né? Comprar prateleira, assim, vê se vem a tua marca. Se não vem, poxa, tem que ir atrás de deixar esse rastro mais robusto, né? Nos portais corretos e, inclusive, cuidar mais da descrição da tua marca, do teu produto, né? Como é que tu está descrevendo esses itens, né, no teu site, quando tem, ou nas redes sociais. Então, produção de conteúdo sendo muito importante para o futuro das vendas. E outra coisa, Zorteia, para a gente também pontuar lá do varejo asiático, é a questão sobre eficiência, né? Falou muito aí desse crescimento acelerado de lá, né? Mas tem toda uma eficiência extrema lá no mercado asiático, né? Então traduz um pouquinho aqui para a gente o que significa, né? Como é que se aplica, né, nos pequenos negócios aqui e como é que pode ajudar os pequenos empreendedores que tocam os negócios sozinhos ou com um time pequeno. Como é que é possível fazer essa eficiência, trazer lá dos asiáticos e para quem é pequeno negócio ou sozinho ter a eficiência tão necessária para atender os seus clientes? Então, esse foi um ponto que me chamou muito a atenção, assim, é um pragmatismo, né? E é um pragmatismo baseado em método, né? Então, é claro para eles que não tem resultado grande com esforço pequeno, né? Não e tem aí como fugir disso. Eu lembrei de muitos gurus de internet, né, que acabam distraindo, né, o mercado com promessas de que faz esses 7 passos e em menos de um ano tu vai ter teu próprio avião. A vida vai ser tranquila, vai trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro. Eu acho isso muito frágil. Bem-vindo à realidade. Eu sempre achei isso muito frágil, porque na minha vida profissional nunca vi isso acontecer de perto, né? Nunca sempre acreditei que o varejo funciona a partir de muito esforço, né? Muito trabalho. Muitos começam sozinhos. Começa sozinho e vai à luta, né? E eu noto lá, né, na cultura asiática uma atenção muito clara, um pragmatismo, a um método do que precisa ser feito, né, periodicamente para chegar num determinado resultado. Quer ver um exemplo? Muitos cases que eu vi, né, tem uma prática de pedir a recomendação de um novo cliente quando o cliente está usando o produto. Olha que efetivo isso em termos de produtividade em vendas, né? Pô, o cara comprou de ti, ele está usando nesse momento, é o ápice do contato dele com a tua marca. Não quando ele comprou, mas quando ele está usando. Sim. Então, tem processo, método para quando acontecer o uso, tu entrar em contato com esse cara de alguma forma e pedir para ele indicar algum cliente. E aí, daqui a pouco, tu consegue rapidamente dobrar o teu faturamento, ou dobrar o teu número de clientes por conta de um processo que é feito no talo, assim, é feito com pragmatismo, com método e encarando as dificuldades que vierem com ele. Mas eu estou te dando um exemplo bem simples de algo aplicável que representa muito a cultura, né, que eu vi por lá, assim. Então, quando o assunto é produtividade em vendas, por exemplo, esse é um ótimo exemplo, né? Como é que a gente faz aqui?
né? Como é que a gente busca aumentar nossa produtividade em vendas? Eu percebo muitas vezes a gente atribuindo a dificuldade de vender a fatores externos. Eles são legítimos, mas eles não mexem em ponteiro. Então, eu entender que esse ano tem eleição, a gente tem a Copa e a gente tem 10 feriados em dias úteis. Tá, isso está fora do controle de todo e qualquer empresário. Isso vai acontecer. Para o varejo asiático, eu entendo que isso sai já de largada no planejamento, com ações para mitigar riscos ou para otimizar oportunidades sazonais que essas variáveis possam trazer. E aí tu coloca isso numa agenda de prioridade, né? E aí o vendedor, ele tem não a meta mensal, ele tem a meta por hora, que ele mesmo se organiza para gerenciar o seu tempo. Então, se em 2 dias do mês as coisas não estão indo muito bem, dá tempo de corrigir para o próximo dia, para ir já buscando a meta, para não chegar faltando uma semana e ter que daqui a pouco liquidar produto ou atender de qualquer jeito, né, empurrar produto, manchar a marca para poder bater a meta. Isso está na cultura. Cultura forte é aquilo que repete todo dia. E eles são maravilhosos em termos de eficiência, na minha visão, por terem a clareza de que o esforço, né, tem que ser apreciado e tem que estar bem direcionado o tempo inteiro. Quando não tiver, corrigir rapidamente a meta. Perfeito. Papo bom é assim, infelizmente acaba rápido. Então é só agradecer ao Zorteia, especialista em varejo, Sebrae RS, mais uma vez elucidando aqui grandes informações. É aproveitar todas essas dicas aí que o Zorteia nos passou. Mais um episódio aqui do Plano de Voo. Zorteia, muito obrigado mais uma vez aqui pela tua participação aqui no programa. Imagina, foi um prazer poder compartilhar um pouquinho, né, do que vi por lá com a nossa audiência. E se eu pudesse deixar um recado... Por favor, deixe recado. Um recado... Aquela semente ali na cabeça dos empreendedores. É uma frase que talvez resuma muito assim, né, o que eu percebi do ponto de vista de inovação por lá. É aqui que estão comigo? É nessa câmera aqui? Essa é a tua. Essa aqui é a minha. Então vou falar para eles aqui direto. Fala diretamente. Né? Tem uma frase que eu uso, quem me acompanha já sabe, mas eu reforcei ela lá com base nas coisas que eu vi, né? Que é: falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Isso significa que um negócio inovador precisa acolher também os erros, né? Precisa entender que erro faz parte de um aprendizado. Se eu não correr riscos de falhar, dificilmente eu vou surpreender meu mercado para um futuro próximo, né? Então, eu acho que essa tolerância ao erro vai fazer o nosso varejo ficar cada vez mais criativo. Por isso que eu quis provocar essa galera, porque a gente atravessa o mundo para buscar a criatividade e se dá conta de que a gente tem esse repertório, mas a gente tem que fazer uso dele. E fazer uso dele pressupõe liderança, time, cultura de empresa tá mais aberta, as coisas não darem certo numa primeira vez. E eu acredito que se a gente consegue avançar um pouquinho nisso, a gente vai se tornando cada vez mais um varejo ainda mais interessante do que a gente já é. E por consequência, a gente consegue aumentar as vendas. Obrigado aí todo mundo pelo tempo. Espero que tenha deixado uma provocação positiva, né, Eduardo? Sempre. Para a galera e que os próximos meses sejam super produtivos aí do ponto de vista de vendas e que a turma seja feliz fazendo varejo. E com eficiência. E com muita eficiência, Perfeito. E se você quer saber mais, né, sobre a NRF Singapura, basta acompanhar aqui as redes do Sebrae RS, que elas estão cheias de conteúdo. Então tem mais dicas do Zorteia, que esteve aqui conosco aqui para fazer todas essas informações. Então segue lá, @SebraeRS, para ver tudo de perto. E segue também o link aqui na descrição para você acompanhar. O Plano de Voo vai ficando por aqui e até os próximos episódios. Até lá!